Olá, hoje nós vamos falar sobre o modelo de questão clássico de MDC. Então, se você conhece esse modelo de questão de MDC, essa questão ela é fantástica e ela vai ficar até mais simples se você não domina. Se não, preste bastante atenção nesse vídeo, porque essa é uma questão que já caiu no Enem. Essa questão foi do Enem de 2015, primeira aplicação, e ela pode cair novamente. Então já tem um tempinho que ela não caiu, e é uma questão que para mim é sensacional. Essa questão realmente é muito boa. Eu, se fosse fazer a prova do Enem, toda vez que eu fosse colocar a questão de MDC, eu iria colocar essa questão, porque realmente eu acho essa questão muito interessante. Eu iria botar alguma questão similar, mas o mesmo modelo de questão. Então, realmente, eu acho que é uma questão que vale a pena você ter bem claro tudo que ela vai ser abordado. Então, vamos lá. O arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas de casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Maior tamanho possível. Ou seja, eu vou dividir por valores que eu vou achar respostas inteiras, de modo a que seja o maior valor possível. Eu vou trabalhar aqui com MDC, modelo de questão de MDC. Mas de comprimento menor do que 2. Olha só que interessante. Isso aqui já não é tão comum. Isso aqui já é um diferencial da questão em especificar um valor máximo possível. O valor tem que ser o maior valor possível que não supere 2 metros. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos fazer por parte essa questão. Então esqueça primeiro essa questão de 40 tábuas, 30, 10. Vamos só simplesmente calcular qual vai ser esse maior tamanho possível. Então, primeiro nós vamos calcular o MDC de 540, 810 e 1080. Aqui, para ser mais rápido, né? Vamos colocar logo por 10, para a gente não perder muito tempo. 54, 81, 108. Também poderia ser o valor 3. 81, 27. 108, 30, 96, 36. 54 por 2, 18. Aqui nós podemos fazer por 3 novamente. Vamos fazer logo por 9, né? Para terminar, para ser mais rápido. 2, 3 e 4. Fazendo o MDC aqui. 9 vezes 3, 27. Com 10, 270. Então perceba que nós chegamos nesse valor. Essa primeira etapa eu vou apagar, porque é simplesmente para você calcular o MDC desses valores. E você deve chegar nesse valor de 270. Nosso espaço aqui está pequenininho, então eu vou querer aproveitar esse espaço. Então, e nós chegamos, na hora que nós calculamos esse MDC, nós percebemos que nós teríamos aqui 2 tábuas formadas, né? Nós teríamos 3 aqui e 4 tábuas para cada tábua dessa de 1080, né? Cada uma tendo 270 centímetros. Então, normalmente, seria assim que você calcularia. Quantas peças você teria? Esqueça os 40 tábuas, esqueça 30, 10. Imagina que você tivesse uma tábua de cada. Uma tábua de 540 centímetros, uma de 810 e uma de 1080. Quantas você teria? Você teria 2, 3 e 4, somaria tudo. 4 mais 2, 6 mais 3, 9 tábuas. Essa seria a sua resposta. Só que aí está o problema. Você teria 9 tábuas de 270 centímetros cada uma. Só que na questão, ele falou que ele quer um valor que seja menor do que 2 metros, ou seja, menor do que 200 centímetros. E a sua tem 270. Então você tem que procurar o maior divisor possível, mas que seja menor do que 270. E agora, como é que nós vamos fazer? Agora nós temos que ver qual é o maior divisor possível, comum, dessas tábuas, que não seja o 270. E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fatorar o 270, certo? Então aqui seria por 2, 135, por 5, também é possível. Como é número primo, tanto faz, não importa a ordem, né? Se você fatora por 2, por 3, por 5, geralmente o pessoal fatora na sequência, primeiro fatora por 2, depois por 5 e assim por diante, mas não tem muita necessidade. Aqui seria 27, e aí por 3, por 3, por 3, chegaria no 1. Então você tem 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado a 1. Quantos divisores possíveis 270 possui? Aqui é uma fórmula onde você faz o seguinte, você fatora esse valor e você pega todos os expoentes, multiplica, soma uma unidade e multiplica esses valores. Então, por exemplo, aqui o expoente do 2 é 1, então você coloca 2. O expoente do 3 é 3, então você coloca 4.
O expoente do 5 é 1, então você coloca 2. Se você não entendeu essa propriedade, procura como que você calcula os números de divisores de um determinado número, mas também eu vou trazer uma questão que fale sobre isso. Então, eu tenho aqui um total de 16 divisores. Então, você tem possíveis 16 divisores. Eu estou explicando essa questão com bastante calma, porque eu estou aproveitando para poder trazer esses conceitos que podem ser novos para alguns. Dava para fazer essa questão bem mais rápido, mas primeiro eu vou apresentar todos os conceitos, depois eu posso explicar como é que a gente poderia fazer mais rápido. Então, nós temos 16 divisores possíveis para 270. Vamos, só para treinar, vamos achar esses valores, correto? Quais são os possíveis 16 valores de 270? Primeira coisa que você precisa entender, se eu tenho 16 divisores, eu vou ter dividido por 2, eu vou ter 8 pares, onde sempre a multiplicação deles vai dar 270. Como assim, Sávio? É o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o número 10. Quantos divisores o número 10 possui? Ele é 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Cada expoente você soma uma unidade, 2 vezes 2. Ele tem 4 divisores, que seriam o quê? 1, 2, 5 e 10. Divide 4 por 2, você tem 2 pares. Todos os pares, se você multiplicar, você chega no teu valor maior lá, que é 10. 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 5 é 10. Então, a mesma coisa nós fazemos com 270. Se ele tem 16 divisores, ele vai ter 8 pares. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, vamos dividir aqui no meio. O primeiro divisor é 1, o último vai ser 270. O segundo vai ser 2, o penúltimo vai ser 135. Entendeu a ideia? Então, nós temos aqui o 3, então seria 90. Nós teríamos outro algarismo, nós temos o 5 também, né? Então, 270 dividido por 5 seria... Opa, deixa eu só botar a vírgula aqui para não misturar. Seria 54. Então, 54 seria um outro valor, que aí 54 multiplicado por 5 seria 250 mais 20, 270, tá certo? Nós vamos para outro. Qual seria outro? 2 vezes 3, né? Também é uma possibilidade. Então, nós temos o 6 aqui como um quinto par. E aí, 270 dividido por 6 seria o quê? 270 por 3, 90, por 2, 45. Opa, morreram 5. Então, isso aqui é uma forma para você treinar para achar os divisores. Então, faça esse treino, porque quando você sabe que são os pares, fica muito mais fácil de você localizar os valores. Eu sei que, por exemplo, faltam 3 pares, e eu sei que esses valores eles estão entre 6 e 45, então fica muito mais fácil de localizar, correto? Vamos aqui para um outro, seria, por exemplo, o 9. O 9 é uma boa opção. Então, 9, nós teríamos o 30 como par correspondente. Vamos para o outro, temos o 10 também. 10 é tranquilo, seria 27. Opa, já foram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando um par. Esse um par seria o quê? O 15, né? Seria 3 vezes 5. Então, se eu dividir 270 por 15, 18. Então, com isso, eu tenho todos os 16 pares possíveis para todos os 16 divisores de 270. Agora a questão falou o seguinte, quando nós calculamos o MDC, o que é MDC? Máximo divisor comum. Todos esses 16 números, eu posso pegar 540, 810 e 1080, escolher qualquer um desses 16 e eu vou ter como resposta valores que o resto vai ser zero. Então, por exemplo, eu posso pegar e dividir por 54 esses 3 valores que vai dar zero. 540 por 54, 10 resto zero. E assim por diante. 1080 por 54, 20 resto zero. 810 por 54, 15 resto zero. Então é sempre ele vai seguir essa lógica. Então vamos lá. O máximo divisor comum é simplesmente isso. É o maior dos divisores que eu possuo. Eu tenho 16 divisores possíveis, o maior dele vai ser o 270. Então, como eu quero o maior que seja menor do que 200, o que eu faço? Eu vou indo de trás para frente. Opa, qual o segundo? 135. Então, no caso, eu teria que fazer essa questão em cima do 135 e não do 270, como normalmente, como 99% das questões de MDC vão trabalhar. Porque elas não vão falar esse detalhe de comprimento menor do que 200 centímetros. Se a questão falasse comprimento menor do que 1 metro, eu não usaria 135, eu usaria 90. Menor do que 50 centímetros, eu teria que usar o 45. E assim por diante, entendeu? Então esse é o raciocínio que você deve possuir. Então deixa aqui só limpar aqui essa tela. Então nós chegamos à conclusão que para essa questão, nós precisaríamos de 135.
Então, o que eu preciso fazer para calcular o número de tábuas? Agora eu vou só pegar cada um desses valores e dividir. 540 por 135. Opa, isso aqui é 4. 810 dividido por 135. Isso aqui é 6. 1080 dividido por 135. Isso aqui é 8. Só que a questão, aí que entra essa questão das tábuas, né? Que é o menos importante da questão. É você pegar isso aqui e multiplicar. São quantas tábuas de 540? 40. Então multiplica por 40 aqui e dá 160. Ah, eu tenho 30 dessa aqui. Então multiplica aqui 30, vai dar 180. Ah, 1080, eu tenho 10. Então multiplica aqui por 10, 80. Soma tudo. Então passa 40 para cá, fica 200. Passa 20 para cá, mais 200, 420. Seria, no caso, a letra S, que é o menos importante da questão. Então, a ideia principal da questão é você chegar nesse valor de 135. É isso que é a ideia principal da questão. E você saber calcular o número de tábuas equivalente a ele, que é justamente por essa divisão. Agora, Sávio, depois de tudo isso, como é que seria uma forma bem rapidinha para poder fazer essa questão? Você iria fazer o MDC normalmente, daqueles valores, 510, 810, 1080, depois que você sabe todos esses conceitos que nós conversamos agora, 1080, você ia identificar com o MDC, e tu ia fazer lá por 2, por 3, por 3, por 3, por 5, ia chegar em 270. Aí o que acontece? Você iria, como é que você calcula o segundo maior divisor? O segundo maior divisor é muito fácil, é só você pegar o menor dos divisores que você tem aqui. Você tem 2, 3 e 5, qual o menor? É 2. Então se você divide 270 por 2, se você divide 270 por 2, você chega naquele 135. Pronto. E aí você faz essa questão. Outra coisa, quando você divide, você precisaria fazer aquelas divisões da tábuas? Não, por quê? Na hora que você divide por 270, cada um desses valores, você acha 2, 3 e 4, certo? Se você está tirando, se você está dividindo aqui o divisor por 2 para chegar em 135, então automaticamente você vai estar multiplicando pelo mesmo valor. Então é por isso que aquelas tábuas você vai achar 4, 6 e 8. Se eu tivesse que, por exemplo, vamos dizer que fosse um valor menor do que 100 nessa questão, em vez de ser menor do que 200. Então o que eu poderia fazer nessa questão? Só iria mudar isso aqui, ó. O MDC ia continuar igual, só que em vez de dividir por 2, eu iria fazer o quê? Eu iria dividir pelo segundo menor divisor, que é o 3. Divido por 3, 90. E se eu estou dividindo aqui por 3, eu tenho que multiplicar por 3 aqui. Seria 6, 9 e 12. E aqui eu faço aquele negócio de pegar 40 tábuas, jogar para cá, 30 aqui, 10 e calcular os valores normal. Então com isso você consegue, perceba que é isso que é estudar um modelo de questão. Você não responde apenas uma questão, você responde uma questão que independente de como ela vai ser cobrada, você acerta. Se ela não tivesse essa exceção dos 2 metros, você saberia fazer. Se ela tivesse a exceção dos 2 metros, você saberia também. Se fosse de 100, você saberia. Se fosse 50, você saberia também. Se botasse aqui 30 tábuas, 10, 40, você também saberia responder. Então, com uma única questão, você aprende todo o passo a passo para responder qualquer tipo de questão que está relacionado com esse modelo. Entendeu? Então essa é a essência que você precisa ter para responder, para entender o que é um modelo de questão. Então perceba, se você sabe muito bem responder esse modelo de questão, qualquer questão que tiver parecida com ela, você vai conseguir matar de letra. Então espero que tenha ajudado aí de alguma forma na tua preparação e qualquer dúvida, deixe seus comentários, fala aí se deu para esclarecer. Essa questão aí foi uma aula, né? Então deixe sua opinião aqui sobre o que você achou dessa análise dessa questão e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Pode ficar à vontade aí para falar o que isso te agregou na tua preparação.